Boa noite a todos. Que a paz de Deus permaneça conosco, no nosso ambiente, nos nossos corações. Vamos pedir ao nosso irmão Cláudio para tocar a música do nosso mentor Padre Germano, para a gente preparar o ambiente para fazermos a leitura da mensagem, a página e a prece inicial. Obrigado, Cláudio. Vamos fazer agora a leitura de uma mensagem do livro Episódios Diários, psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco. O espírito é Joana de Ângeles. E o título fala Moda. Os caprichos da moda. As criaturas engendram tormentosos nos quais tomam de forma leviana e lamentável. Dentre outros, assoma o que se refere à moda. Versatilidade no vestir e calçar, variedade para usar, armários abarrotados e as pessoas lamentando-se da ausência de trajes condignos para este ou para aquele evento. Noites insones por causa de um modelo. Preocupações exageradas para a aquisição de uma indumentária, roupa excessiva para causar sensação ou extravagante para chamar atenção, a vacuidade inspiradora, formas de automaceração e de realização de disfarces de trapos de alto custo, que logo perdem o sentido. Não são poucas as criaturas que se consideram infelizes por causa da moda, que as impede de estar em dia com os figurinos e os lançamentos últimos, e são portadores de apenas um corpo. Veste-se para que te sintas asseado e confortável com a tua roupa. Se for factível usar o que olha aceito, fique à vontade para fazê-lo. Se não puderes acompanhar os lançamentos, usa da simplicidade e veste o que seja possível, sem tormento nem angústia. Na maioria das vezes, ninguém nota o que você está vestindo, exceto
quando chama a atenção pela originalidade, pelo inusitado e entre outros. Importa o que és e não como se veste. O invólucro ajuda, porém, o importante mesmo é o produto que ele reveste. Excesso de moda, jamais. Bom, rapidamente, para a gente não fazer muito comentário, mas a nossa mensagem traz aquela situação que existem realmente pessoas, tá? Tem no armário, não cabe mais nada, mas tem uma festa, eu tenho que comprar, e fica sofrendo com aquilo. Essa é a mensagem. Não é, eu tenho bastante roupa, não tem erro, não tem problema nenhum. Só que muitas pessoas sofrem, se tornam infelizes, porque tem que ter uma outra roupa. Mas tem cheio de roupa nova. Não, mas essa não serve. Tem que comprar para esse evento. E a pessoa cria um sofrimento desnecessário. Essa é a nossa mensagem. Não tem nada contra nós termos roupas bonitas, nós gostamos de andar com a roupa bonita, ótimo, problema nenhum. O problema é o exagero. É quando aquilo se torna uma preocupação e um motivo de infelicidade. Bom, meus irmãos, vamos agora elevar o nosso pensamento a Deus e vamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus, nosso Pai. A nossa gratidão a Deus por mais um dia que Ele nos emprestou e nos concedeu. Mais um dia que superamos. Muitos de nós foi um dia maravilhoso, outros um tanto sofrido, mas todos nós estamos aqui, nessa casa que nos acolhe como um grande hospital de almas e que nos recebe também como uma grande escola de Deus, onde vamos sempre refletir os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, para que possamos nos tornar criaturas melhores e para que cada vez precisemos sofrer menos para o aprendizado. Obrigado, Pai, por esse momento na Tua casa. Agradecer ao nosso mentor, Padre Germano, pela dedicação incansável às atividades da casa, ao funcionamento da casa, aos trabalhadores da casa, aos assistidos da casa, a todos nós, encarnados e desencarnados. Somos cuidados com todo amor e carinho por essa equipe. E essa equipe de Padre Germano também agradecemos essa espiritualidade incansável, com tanto amor no coração, que nos acompanha todos os momentos da nossa vida, principalmente nos mais difíceis. O nosso muito obrigado, meus irmãos. Que Deus os ilumine e os abençoe cada vez mais, para que vocês se tornem ainda mais instrumento de Deus. Pedir essa legião da espiritualidade amiga, que nesse momento de estudo possa envolver, possa inspirar, possa intuir o nosso querido irmão Cristiano, que fará uso da palavra essa noite, para que ele traga para cada um de nós um pouco daquela mensagem, daquela reflexão, daquela resposta que nós buscamos e precisamos tanto. E assim, Pai, agradecidos por mais esse momento reunidos na Tua casa, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está iniciada a reunião. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja nos nossos lares e nossos corações. Minha voz está um pouco falha. Que bom estarmos reunidos mais uma noite para que possamos compartilhar as palavras de Jesus, recebemos as instruções dos nossos irmãos benfeitores, e que, como é muito bom podermos estar reunidos, e estamos hoje na casa de Jesus, procurando a nossa ajuda dos nossos benfeitores, a qual estamos aqui reunidos por amor. Cada um de nós sabemos da nossa dificuldade, o que passa dentro dos nossos, o que passa em nossos pensamentos, o que passa em nosso coração, mas que a gente vem a casa na certeza de que a gente será ajudado, mas que principalmente tem que começar a mudança por nós mesmos. E por mais que nós saibamos da existência dos nossos irmãos benfeitores, que temos Deus conosco, Jesus em nosso coração, a Maria de Nazaré nos amparando, muitas das vezes nas situações de raiva, de tristeza, de angústia, a gente esquece como estamos acompanhados. A gente se deixa levar
pela escuridão do momento, pelo desespero do momento, e a gente pode esquecer que a gente é tão amparado, tão protegido e tão amado. Então que a gente possa sempre agradecer a Deus a oportunidade de estarmos juntos nessa noite de frio ou numa noite de calor, mas é importante que estejamos reunidos no amor também, porque no momento que chegar, e infelizmente será inevitável, um momento de amargor, um momento de tristeza, nós tenhamos o equilíbrio de estar na casa de Deus e estarmos confortáveis, independente de uma situação desafiadora. Do nosso encontro anterior, nós falamos no capítulo 1, não vim destruir a lei. E nós falamos dos pontos, né? Moisés, o Cristo e o Espiritismo. Vou repetir o início do capítulo que diz, em Mateus capítulo 5, 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Enquanto reste um único iota e um único ponto. Bem, irmãos, hoje o nosso outro ponto é a aliança da ciência e da religião. Nós temos hoje como um dos grandes representantes que fala da nossa doutrina espírita, o Dr. Paulo Frutuoso, um grande médico, pesquisador, e que fala muito sobre o ectoplasma, essa energia que envolve o nosso corpo físico, o nosso perispírito, o quanto é importante o ectoplasma que a gente tenha, dentro da casa espírita, dentro do nosso lar, e que esse ectoplasma, essa energia, ela é transferida sempre de um irmão para o outro. Então, a cada momento que nós estamos nessa sala, nós estamos dividindo esse ectoplasma, Uns têm um pouco mais, uns têm um pouco menos. Tem dia que a gente se sente muito esbaforido assim, e talvez seja um pouco da sua energia que esteja acumulada no ectoplasma, e por isso é importante a gente estar numa casa espírita, num templo religioso, para que a gente possa doar para aquele irmão que naquele momento precisa de um pouco mais, E não apenas no seu estado físico, com um pouco mais de idade. A pessoa um pouco mais madura precisa mais do que eu. Mas a gente fala de ectoplasma, é a nossa energia interna. O ectoplasma que tem a ver com a nossa espiritualidade, com o nosso eu espiritual. A ciência vem mostrando cada vez mais através do magnetismo das mãos. Esse magnetismo, assim como Jesus impunha suas mãos para poder curar leprosos, curar os cegos, nós continuamos, impondo as mãos na sala do passe como um símbolo, mas que não necessariamente temos de impor as mãos, porque basta a ação do pensamento, basta a nossa vontade de quem é passista naquele momento, do passe, e quem recebe o passe. Bastamos a nossa vontade de doar fluidos, vontade de ser conduzidos pela espiritualidade, e a nossa vontade, enquanto recebedor desses passes, de receber aqueles benefícios, de receber o ectoplasma para que a gente possa melhorar internamente, melhorar tanto os nossos órgãos físicos, como melhorar o nosso interior espiritual, para que a gente possa ter o equilíbrio dos nossos pensamentos, o equilíbrio das nossas emoções. Então, tanto quanto é importante a gente manter a saúde do nosso corpo físico, como alimentação, com bastante água, com exercício físico, muito mais importante, então, é mantermos a saúde do nosso intelecto, dos nossos pensamentos. Porque hoje eu posso falar, na situação de hoje, por mais que a gente saiba das palavras de Jesus, dos ensinamentos, a gente se perde no pensamento. Mas, graças a Deus, a gente tem amigos espirituais, amigos encarnados que nos auxiliam. Então é importante a gente manter essa fé viva. Sabemos que Jesus está do nosso lado para nos amparar. E a ciência mostra isso, vem confirmando sobre esse magnetismo que a gente tem. Magnetismo das mãos. O magnetismo é que a gente sente a vibração de um irmão e de outro. A gente fala, fulano hoje está pesado, hoje fulano está muito leve. É esse magnetismo que a gente tem, é a nossa vibração. Se eu estou muito feliz, eu vou passar essa vibração para o outro irmão, de uma maneira inconsciente.
Se eu estou hoje desanimado, triste, cabisbaixo, eu vou passar também esse desânimo para esse irmão. E a ciência vem mostrando cada vez mais, vem mostrando que a nossa doutrina espírita já vem explicando há séculos sobre o magnetismo, sobre a vibração, sobre a nossa influência dos nossos pensamentos. Cada vez mais a gente vê matérias, reportagens, o quanto médicos, sendo espíritas ou não necessariamente espíritas, porque o espiritismo, a fé na exclusividade do espiritismo, mas que nós temos tantos outros irmãos médicos, independente da sua crença, da sua religiosidade. Pode ser da Umbanda, pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser espírita cristão, pode ser espiritualista, enfim. Porque desde que se haja com o coração e com boa vontade, Deus está à nossa espera. E tantos outros médicos que associam a melhora do paciente, a cura do paciente, é através do seu pensamento, é através da sua religiosidade. A fé, a oração, impulsiona o espírito, impulsiona aquela vontade de permanecer naquele corpo e de poder ficar um pouco mais. A força salutar que vem é através da fé e da oração. Cris, como é que as pessoas, alguns ateus, não têm e passam por um momento complicado de saúde e sobrevivem? Me explica isso. É pela misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, porque naquele momento, como diz uma das nossas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz, se fosse um homem de bem, já teria morrido. Ou seja, já cumpriu a sua função aqui nesta vida e já morreu. Era um homem de bem. Mas mesmo nós sabendo que a vida, a nossa vida espiritual não é somente esta, tem muitos e muitos caminhos pela frente, a gente tem que dar graças a Deus por acordar vivo nesta vida, porque a gente tem a oportunidade de poder continuar o nosso ciclo, continuar a nossa missão, por assim dizer, que é de nos melhorarmos também, um pouquinho a cada dia. Então, sermos gratos a Deus pela oportunidade de acordarmos mais um dia e agradecer pela vida. Se eu desencarnar agora, eu tenho outra vida, tenho outra oportunidade. Sim, teremos. Mas quantos mais a gente vai prorrogar essa nossa melhora, essa nossa evolução? Quanto mais a gente vai prorrogar o nosso sofrimento? Quanto mais, se hoje a gente tem a oportunidade de melhorar, de procurar uma ajuda, por que a gente vai adiar? Então a gente precisa ficar mais espertos. Não, eu preciso mudar hoje o quanto antes. É um processo que é doloroso, é um processo que dói no nosso coração, é um processo que exige da gente uma resiliência tremenda, mas que a gente tem que continuar firme. E a fé, ela, assim como a fé move montanhas, essas montanhas são os nossos pensamentos que nos colocam para baixo, essas montanhas são as dificuldades que a gente encontra na vida, a gente tem que manter essa fé forte. Como Jesus disse, você basta a fé do tamanho de um grão de uma mostarda, que essa montanha se levará de um lado para o outro. E os Espíritos nos respondem no livro dos Espíritos qual a mudança do homem, o que falta para ele mudar, o ser humano, o homem. E os Espíritos dizem, vontade. Mas no momento de obscuridade, no momento de desafio, onde a gente encontra a vontade? E a gente se perde em nossos pensamentos e a gente passa pela fé. A aliança da ciência e da religião. E a aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fosse a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porquanto, Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de excesso de exclusivismo, de um lado e de outro. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Hoje, para o Espiritismo, a gente vê... Preciso parar com esse o Espiritismo, ele nos coloca a doutrina de que não existem milagres. Não existem milagres. Porque durante muito tempo nós fomos educados a acreditar em milagres, onde a mudança podia acontecer de um dia para o outro.
Mas a doutrina espírita nos explica que esse milagre acontece quando essa mudança começa dentro da gente primeiramente. Então, o espiritismo vem dizer que durante essa exclusividade dos milagres, do sobrenatural, e que a gente sabe que o sobrenatural não é que está sobre a matéria, tudo é matéria, o espírito é matéria, só que ela tem ainda um elemento que é desconhecido de nós homens. É uma matéria que ainda não tem do conhecimento dos estudiosos para poder explicar de que é feito, de que elemento é feito o nosso espírito. Então ela é chamada de uma matéria quintessenciada. É o termo de colocar que ainda não se tem o conhecimento, ainda não nos foi dada a oportunidade de conhecer como é feita a matéria dos espíritos. E dentro dessa exclusividade, que muito tempo outras instituições se atribuíram, né? Se você não fizer isto, você estará fora do amor de Deus. Se você não fizer aquilo, você estará fora da bênção de Deus. Sendo levada essa exclusividade, muitas pessoas a ficarem presas naqueles dogmas, naqueles ritos, onde verdadeiramente não precisaria, mas sermos instruídos por alguns irmãos que têm um pouco mais de conhecimento, e por isso é importante que a doutrina nos diga para nós sempre, né? Estuda, que é para que a gente possa saber mais e ficar sempre na clareza dos ensinamentos, para que a gente não possa ser iludibriados novamente, né? Pelas palavras de outras pessoas. A ciência e a religião não puderam até hoje entender-se, porque encarando cada uma das coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltavam o que acharam vazio que as separava, um traço de união que os aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão mutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se refez. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de lógico na fé. Vencido foi o materialismo. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações, as quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Kardec nos diz, né? Entre a ciência e a doutrina espírita, se a ciência comprovar de que o que nós estudamos em determinado ponto, ela não existe, a ciência possa desmentir, então a gente fique com a ciência. Né? A doutrina espírita, ela é ciência, ela é filosofia, ela é religião, porque ela veio para nos esclarecer, ela veio para descortinar os fatos. Ela veio para que deixamos de acreditar naqueles milagres ditos pelos homens, mas que a gente possa acreditar realmente no que possa acontecer. A gente possa confiar mais em Deus, confiar mais em nossa intuição. Porque a cura vem, a verdade vem, mas que a gente saiba descobrir dentro de nós, por mais desafiador que seja, a nossa ligação direta com Deus. Então que a gente possa ter esse descortinamento do que nos eram colocadas as palavras de Deus, segundo ao seu bel prazer, a que mais se interessava, para que pudesse atrair mais e mais pessoas, mais e mais visitantes dentro daquele templo. Então, irmãos, estejamos mais atentos aos nossos estudos, aos nossos pensamentos, e como é sempre bom de estarmos na nossa casa, sempre termos a nossa casa que nunca está vazia, e mesmo se estiver vazia, né, de encarnados, a casa está cheia de desencarnados, porque nós nunca estamos sozinhos. Na instrução dos nossos espíritos, a nova era, ele nos relembra: Deus é único, e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos.
O povo hebreu é um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha a regenerar. E esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem se devessem perdoar a um inimigo. Desta, a moral de Moisés, onde nos foi dado os 10 mandamentos, ali nós temos as leis que eram apropriadas aos homens devido à sua baixa inteligência, como aqui dito no texto, semi-selvagens. Então, durante o Antigo Testamento, a partir de Moisés, o Antigo Testamento, a gente tem a figura de um Deus vingativo, de um Deus que não perdoa, de um Deus que manda matar, mas todo esse momento do Antigo Testamento foi interessante para os povos daquela época. E aí, tempos depois, veio Jesus, o Cristo enviado, para que pudesse derrogar essas leis. Ele não veio destruir a lei, não veio destruir o que o profeta Moisés nos ensinou. Ele veio confirmá-la, apenas resumindo os 10 mandamentos em 2, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele infelizmente não foi aceito naquele momento por todos, porque ele veio contrariando essas leis que os homens da época acreditavam. Não, meu Deus é de justiça, é de vitória, mas é vingativo. Quem não seguir a Deus, ele será aniquilado da terra. E Jesus veio provar o que? Não, venham todos até mim, porque eu sou filho do homem, eu sou filho de Deus. E Jesus abraçou a todos aqueles que estavam desgarrados, o leproso, ao qual ele ficava distanciado de todos, ele era, além da doença, ele era tido como um excluído, porque Deus quisesse que ele fosse excluído, que ele teve aquela doença porque ele venha carregando dos seus antepassados, ele merecia aquele castigo. Jesus abraçou a meretriz, Jesus abraçou o cobrador de impostos, tantos irmãos pecadores, pecadores, tantos irmãos equivocados, como hoje nós ainda estamos, nos nossos equívocos, nas nossas falhas, mas que Jesus nos espera, Jesus aguarda, Ele está ao nosso lado. Então, independente dos nossos erros, dos nossos equívocos, das nossas palavras, porque o Espiritismo veio nos mostrar, que a gente não quer já a imagem de espírito perfeito, elevado, porque a gente tem ainda um pouquinho uma caminhada pela frente, para que a gente possa ter a clareza da grandeza do Espírito de Jesus, o quão grande Ele é. E Cristo, Ele veio mostrando que Deus é o nosso único Deus, é o nosso Pai. As leis foram necessárias naquele momento, leis rígidas, tanto para homens quanto para mulheres, seguindo a religiosidade da época, e Jesus veio para quebrar isso. Jesus veio para mostrar que o amor é maior do que tudo. Como a carta de Paulo, o amor cobre uma multidão de pecados. E esse amor, não apenas aquele amor que a gente tem um sentimento, um amor entre família, o amor eros entre seres que se amam sexualmente, mas assim a gente tem o amor ágape, aquele amor superior que é o amor de Deus, que independente do equívoco do outro irmão, a gente sabe perdoar. Ontem a nossa irmã que comentou, nossa irmã Rose, cadê ela? Está ali, que me deixou muito feliz também, de compartilhamento dos estudos, da gente mudar os nossos pensamentos, as nossas palavras, e que aos poucos a gente vai ensinando. Há um tempo atrás, por relembrar o que ela relembrou, que eu tinha até esquecido, que a gente sempre falava, e quando eu repetia isso, é porque eu ainda tinha comigo. Eu não sou, como diz o psicólogo que eu sigo, Marcos Lacerda, eu não sou régua para ninguém, não sou exemplo para ninguém, mas acho que o testemunho a gente tem que divulgar. Então, eu sempre quando eu vi uma situação complicada no noticiário, na TV, de um assassinato, de alguma tragédia familiar, eu falava, mas o CPF cancelado, mas o CPF cancelado.
E isso vem de encontro à nossa doutrina, ao qual a gente tem que ser benevolente com o irmão. Então esse pensamento aos poucos ele vem mudando. E quando acontecem situações desse tipo, infelizmente dessa tragédia, como até há pouco tempo um jovem que foi sugestionado, né, e foi se deixado levar, e aconteceu uma tragédia tremenda de tirar a vida dos pais e do irmão menor. E naquele momento de inconsciência, infelizmente, ali para ele foi a melhor decisão. E mesmo perguntaram a ele, por que você tirou a vida do seu irmão de 3 anos? Ele falava para ele não sofrer, né? Ele ia sofrer e ficar sem os pais. E naquele momento me veio, eu não falei mais CPF cancelado, de graças a Deus eu não falo há muito tempo, mas me veio assim, Senhor, misericórdia dessa criança, porque quantas dívidas ele arrumou com essas pessoas, né? Se eles estavam juntos naquela família, não foi de propósito, não foi coincidência. Eram famílias que teriam que se reunirem para que pudessem se ajustar. Então ele prorrogou esse ajuste. Então a gente pensa, meu Deus, perdoa, misericórdia, porque faça esse irmão, quando for o momento, ele recuperar sua consciência enquanto espírito, né? Porque ele ainda ficou entrelaçado com quem eram seus pais, com quem era seu irmão, e envolvendo outras pessoas próximas, né? Porque como familiares ficam abalados emocionalmente. Então a gente não sabe o que se passa no coração da outra pessoa, a vingança, o ódio. Enquanto a gente alimenta esse ódio também, a gente acaba carregando conosco. Então, o quanto é importante a gente mudar o nosso pensamento. Temos situações que não é fácil, né? Não é fácil ser espírita, não é fácil ser cristão, né? Somos cristãos espíritas. Nós temos Cristo como nosso modelo e guia. Hoje até comentei com um rapaz que eu conheci, ele me explica, como assim cristão espírita? Eu falei assim, a gente estuda Kardec. Ele kardecista, eu isso. Para fácil entendimento, né? Porque eu nunca vi um momento, mas quando você tiver curiosidade, quiser conversar de novo, eu explico melhor, tento explicar melhor. Então assim, ele falou assim, é curioso, não sabia cristão espírita, certo? Jesus é nosso modelo, nosso guia. Mas é nome. O importante mesmo é se a gente está de boa intenção na casa espírita ou independente do templo religioso, do local, é importante que a gente seja melhor do que ontem, que a gente queira essa mudança, né? Então, essa nossa mudança de comportamento tem muito a ver com o que a gente vem aprendendo na nossa doutrina, aprendendo com esse ensinamento de Jesus. E os irmãos espirituais, eles nos vêm reforçar os ensinamentos de Jesus, vêm reforçar a importância do mundo espiritual, vem reforçar a importância de nós mudarmos enquanto encarnados, porque essa é a nossa oportunidade, é a nossa experiência da nossa alma no corpo físico, para que a gente possa se realinhar com os objetivos de Jesus, que a gente possa se realinhar para o nosso crescimento espiritual. A gente não está aqui na Terra só de passagem. Não sei se uma vez eu comentei isso, mas uma colega minha... Acredito que eu já tenha comentado isso. Mas antes eu sempre tive vontade de conhecer o espiritismo, de vir numa casa espírita, mas não tinha oportunidade, não me veio, ou eu não procurei, faltou vontade. Enfim, mas graças a Deus eu estou aqui. E aí ela, ela um bandista, e ela médium, e eu não sabia de nada disso. E aí meu colega perguntava, na curiosidade, né? Por isso que é importante estudar para não ficar na curiosidade, nas frivolidades. Ele perguntava, como é que fulano? Aí ela apontava e falava assim, aí apontou para mim e falou assim, o Cris não veio para sofrer nessa vida não, só veio para se divertir. Eu ouvi isso, estou esperando. Estou esperando a diversão. Porque a diversão talvez tenha sido agora, você sorriu. Porque eu estou esperando a diversão, né? Porque a gente veio nessa vida, a gente numa terra de provas e expiações, então, às vezes a gente não está passando por provas tão difíceis como alguns irmãos, mas a gente tem as nossas expiações. E é exatamente a gente se desenvolver o nosso lado mais espiritual, de ser benevolente, de se perdoar, de perdoar o outro, mas primeiramente a gente se perdoar pelos nossos equívocos, né? Então, quando eu vi isso, eu fiquei feliz, que bom, isso é para me divertir, graças a Deus, não passei dificuldade, né?
de dificuldades, infelizmente, que temos muitos irmãos hoje em situações mais difíceis, como morar na rua, ou não ter o que comer. Sempre tive pouco, mas tivemos, graças a Deus. Mas que, qual a diversão? E muitas das diversões a gente busca no mundo material, né? A diversão que a gente busca é como foi a nossa página de entrada, uma roupa nova, um carro novo. Eu gosto de carro novo, roupa nova. Mas que a gente tem que saber que a gente também tem que dividir. E não é só isso, não só aqueles bens materiais que a gente tem que buscar. A gente tem que buscar os bens imateriais, os nossos bens espirituais. E esses nossos bens é o equilíbrio que a gente tenha dos nossos sentimentos, da nossa benevolência. Esse equilíbrio que Jesus fez, né? nos pede. O tesouro, onde estará o seu coração, aí estará o seu tesouro. Que o maior tesouro que nós temos está no reino dos céus. E o reino dos céus, reino de Deus, a gente pode ter aqui na terra. Mesmo num momento tão conturbado, tão difícil, a gente pode ter esse momento de Deus na terra. Não apenas a gente quando desencarnar e a gente ir lá para o nosso lar e achar que vai ficar uma maravilha, porque o que a gente lê acontece, existe. Mas até a gente chegar no patamar que a gente possa ficar no nosso lar, para lá, para cá, de Airbus, vomitando, olha quanto a gente tem que trabalhar. Não é tão simples. Não é tão simples. Então a gente vem nessa terra para poder aprender. A gente pode encontrar o reino de Deus, mas o reino de Deus está dentro do nosso coração. E através da calma, do equilíbrio, da paciência, eu sempre peço a Deus sabedoria. Porque para mim a sabedoria, ela engloba todos esses. E mesmo no momento que eu sei, Senhor, dá-me sabedoria, serenidade, eu vacilo, eu perco. Eu não sou régua para ninguém. Mas por mais que a gente leia, faça o evangelho no lar, toma água frutificada, toma paz, se a gente no momento de dificuldade, a gente não fechar os olhos, a gente pode fazer alguma outra besteira, né? Acabar acreditando em palavras de outras pessoas que não fazem parte da nossa doutrina, que não comungam, não cooperam das nossas palavras. E no momento de dificuldade, a gente não consegue abrir o livro e ler, fazer a leitura do evangelho e fazer uma oração. Então é importante a gente estar hoje com saúde, com a mente sã, com os pensamentos equilibrados, para que no momento de dificuldades a gente possa raciocinar. É o que tanto a nossa doutrina diz. Raciocinar. Não ficarmos pela fé cega, sem explicações, mas que a gente possa raciocinar. Meu Deus, nesse momento eu estou desesperado, me ajuda, o que eu vou fazer? Respirar, sentar, fazer uma oração e aguardar. Ajuda que vem do alto, ajuda que vem dos nossos irmãos benfeitores. Mas no momento que a gente está tão abalado com os pensamentos que a gente não consegue ouvir, né? A gente bloqueia os nossos ouvidos, a gente bloqueia o nosso coração, a gente só consegue enxergar o momento difícil. Então é importante a gente manter essa paz dentro de nós, esse reino dentro de nós, para que no momento desafiador a gente possa encontrar essa paz em meio a tantos furacões e tsunamis. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza. E estáis certos de que tudo que é de ordem divina tem grande e último objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material. Redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem sobejamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribados. Isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresenta é antes moral do que material. Os grandes espíritos mensageiros divinos sopram a fé,
para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grão de areia não existiriam as montanhas. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república, e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra modernos. São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Temos Santo Agostinho como um dos mais vulgarizadores do Espiritismo. Manifesta-se por quase toda parte. A razão disso encontramos-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa falange dos pais da Igreja, os quais devem a cristandade esses mais sólidos esteios. Como vários outros, foi arrancada ao paganismo, ou melhor, à impiedade mais profunda pelo fulgor da verdade. Quando entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava lures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz aclamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. Podem ler-se nas notáveis confissões que esse eminente espírito deixou as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que proferiu depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina por vindoura. Essa razão porque hoje, vendo a chegada a hora de divulgar essa verdade que ele outrora pressentira, se construiu seu odoroso disseminador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de Paulo. Então, irmãos, mais uma noite, agradecido pela oportunidade de vocês me ouvirem, de podermos compartilhar mais uma noite de estudos, que tenhamos a certeza que a gente está sempre acompanhado por Deus, por Jesus, por Maria Santíssima. Padre Germano, nosso mentor da casa, que sempre nos sustenta com a sua equipe nos trabalhos da casa, né? Não apenas nos trabalhos espirituais, né? Na sala de passe, nos nossos estudos, que a gente pede que seja intuído, sugestionado, para que saiam palavras verdadeiras, palavras que possam esclarecer a cada um dos nossos corações. Né? Sempre no estudo, o primeiro a aprender sou eu, sinal que estou aprendendo, que eu preciso aprender mais. Graças a Deus por isso, pela oportunidade que a gente tem de poder aprender. Então, com essa falange que Padre Germano nos tem, com os nossos irmãos benfeitores, que estão para nos auxiliar. Muitos nomes, muitos irmãos, né? Não temos os nomes famosos. Eu quero saber o nome do meu mentor, da minha mentora, dos meus benfeitores, quem são, quem me ajudam. Mas eles estão aqui vulgarmente falando, de coração aberto, né? Porque o espírito é espírito. O coração a gente usa como um símbolo, né, de sentimento, de símbolo de emoção. Mas que nós somos ajudados assim a todo momento. Então temos a certeza que estamos amparados, abraçados, protegidos, mas que muitas das coisas dependem muito de nós. E por mais que a gente tenha conhecimento da palavra, conhecimento dos estudos, do livro dos médiuns, do livro dos espíritos, se a gente não estiver atento, a gente pode vacilar. Então, irmãos, sigamos em frente em nome de Jesus. Boa noite a todos. Obrigado, Cris, pelo estudo, pela reflexão. Vamos passar então agora para a segunda parte. Aos nossos irmãos internautas, compartilhem, divulguem, para que essa doutrina consoladora possa chegar a muitos corações que ainda precisam dessa palavra. Muito obrigado.